Queridos irmãos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com muita alegria que nós damos continuidade aos estudos da nossa Escola Bíblica Dominical. Chegamos em mais uma aula extra, aula de reforço. Estudaremos lição 2, a predileção dos pais por um dos filhos. O nosso texto bíblico, 25 de Gênesis, verso 19 ao 28. Estudaremos exatamente os 3 tópicos a seguir: o plano de Deus para a vida, para a família e a sua presciência, o conflito familiar, o problema da predileção dos filhos na família. Ok? Queridos irmãos, como a gente falou no nosso primeiro vídeo, a gente está aqui com os desenhos na nossa lousa e nós vamos ver cada um como ele vai se comportar mediante a mensagem de Isaac e Rebeca, ok? E teve 2 filhos. Vamos começar? Vamos lá. O primeiro desenho diz o seguinte: Introdução às gerações de Abraão. Capítulo 11 de Gênesis, verso 1 ao 31. Temos Deus chamando quem? Abraão. Deus chama Abraão. Vamos aproximar aqui a câmera para ver melhor. Pronto. Então veja aí, ó. Deus chama Abraão. Só que a descendência nós temos aqui, ó. Tera tem 3 filhos: Arã, Naor e Abraão. Certo? Esse aqui morre e fica lá na Mesopotâmia. Mas vamos continuar aqui. Presta atenção. Abraão segue com Ló. Ok? Porque seu pai morre também em Arã. Arã é a terra que eles saíram, né? Saiu de Ur, veio para onde? Para Arã. Para depois vir para onde? Para Canaã. A promessa era a Canaã, ok? Aí, ó, presta atenção aqui, ó. Esse Naor aqui, que é o irmão de Abraão, ele vai ficar aonde? Em Arã. É aonde vai sair o Labão, ok? O Labão, ele sai daqui, ó, de Naor em Arã. Por isso que Rebeca está lá. Por quê? Porque Labão é irmão de Rebeca, ok? O que é que vai acontecer? É que do lado de cá, ó, Abraão vai conhecer Sara. Deus vai reforçar a sua chamada em Gênesis 12. Deus chama Abraão novamente. E nasce da promessa, dos sonhos. Nasce Isaac. E do outro lado, nasce quem? Rebeca. Isso é no mesmo, né? Na mesma história, quando um nasce e depois nasce o outro para poder se encontrar e se casar, né? Aí isso é registrado em Gênesis 22. De Isaac nasce 2 filhos. Através de Rebeca, nasce Esaú e nasce Jacó. Ok? Nós vamos explicar com detalhes. Nesse segundo desenho, nós temos Jacó e Esaú no ventre. Certo? Como eles estão dentro do ventre, lá do outro lado, Labão também tem 2 filhas. Isso na mesma época, para poder um casar com uma delas e o outro casar com a outra. Então nós temos aqui, ó, a Leia ou Lia, né? Depende da sua tradução bíblica. Pode ser Lia ou Leia. É o hebraico que não tem vogais. E do outro lado nós temos a Raquel, as 2 moças. Desse lado de cá, presta atenção, nós estamos vindo aqui, ó, Isaac e Rebeca, ó, certo? Desse lado de cá, eu tenho, veja aí, Jacó e Esaú. São filhos de Isaac mais Rebeca, certo? Vamos lá. Jacó se casa com Raquel. Para ele se casar com Raquel, ele trabalhou 7 anos, mas esperou 7 dias. Presta atenção, olha o texto.
ele não trabalhou 14 anos para casar. Isso aqui é um erro, viu? Biblicamente. Biblicamente, ele trabalha 7 dias e trabalha 7 anos. Jacó é enganado por seu sogro Labão e eles entram em acordo novamente e entrega Raquel depois de 7 dias, desses 7 anos mais 7 dias. Por que esses 7 dias aqui? Porque é as bodas que Jacó teve com quem? Com a primeira, ó, Leia. Por quê? Porque Esaú não foi buscar, ó. Esaú não foi buscar a sua esposa. Já que ele não foi buscar, então, presta atenção. Então, esses 14 anos aqui, era 7 anos somente para conseguir quem? Raquel. Só que ele teve um problema lá atrás com quem? Olha aí, ó. Presta atenção aí, ó. Isaac ficou velho, certo? O Jacó com a sua mãe, a Rebeca. Rebeca, como uma mestra, utilizou de malícia e junto com o seu filho Jacó, né, porque amava Jacó, a Rebeca, enganou Isaac a fim de ganhar a bênção da primogenitura. Eles combinaram, porque Rebeca ouviu a conversa de Isaac, para abençoar Esaú e pediu que ele fosse caçar um guisado, uma carne, e fizesse para ele comer. Só que Rebeca viu, conversou com Jacó e disse: eu vou fazer isso para que você receba a bênção. Então Jacó recebeu a túnica, para poder enganar Isaac, recebeu a túnica de Esaú. E também ele foi colocado nas mãos pele de cabrito. Quando Isaac pega nas mãos, ele percebe que as mãos é de Esaú, porque Esaú é peludo. Esaú é peludo e é ruivo. Ele é ruivo, isto é, vermelho. Por isso o nome Edom se origina aqui. A palavra vermelho quer dizer Edom. Olha aí, Esaú, vermelho. Aí, o que é que acontece? Pelo engano aqui, Jacó vai dizer que é quem? Eu sou Esaú, meu pai. Porque Isaac está cego, para poder se passar e receber a bênção da primogenitura, ele vai se passar por quem? Por Esaú. Agora imagine, irmão, ele com a roupa do seu irmão, né? E a voz não deu para imitar, porque Isaac denunciou que a voz era de Jacó, mas a pele, né? Pelo tato, ele disse que era de Esaú, sendo um engano por parte de Jacó. Só que quando Jacó se passa por Esaú, Deus lá em cima está vendo essa trapaça. Como Deus está vendo a trapaça da mentira aqui, isso vai custar muito caro. Por que que vai custar muito caro? Por quê? Porque Labão também vai ser usado para enganar Jacó. Jacó não enganou Isaac? Então, na mesma medida, Labão enganará Jacó. Não era para ser Raquel? Entregou Leia. Ele não se passou por Esaú? E Deus lá de cima olhando disse: rapaz, tu quer ser Esaú mesmo? Então, por juízo, recebe Leia. O problema é que ele vai se passando por Esaú e Deus vai ter que cobrar essa injustiça de mentira, porque o espírito familiar da mentira, que estava desde Abraão, que ele mentiu, dizendo que Sara é irmã, e desde, veja aí, Isaac mentiu dizendo que era Rebeca sua irmã, para Abimeleque, e agora uma nova mentira, dizendo que era Esaú. Aí Deus vai cobrar este nome verdadeiro aqui, no Val de Jaboque. Presta atenção. Então, o objetivo da luta do anjo com Jacó. Irmãos, isso aqui é importantíssimo. É importantíssimo. Vamos lá?
Olha aqui, ó. A mentira lá vai ser cobrada aqui. Ele não disse duas vezes, quando Isaac perguntou se era mesmo o filho? Tu é mesmo meu filho, Esaú? Ele disse, sim, pai, eu sou Esaú. Duas vezes. O pai foi enganado. Presta atenção, isso é importante a gente falar isso, porque o anjo vai cobrar esta mentira aqui, ó. O Isaac perguntou, qual é o teu nome? Ele diz, Esaú. Essa pergunta do Isaac, Deus vai fazer essa pergunta lá no Vale do Jaboque. Então veja que o anjo aqui representa Deus, né? Deus representado no anjo, e Deus está perguntando novamente, qual é o teu nome? Isso aqui, meus irmãos, mexeu com ele. Isso aqui mexeu com ele. Qual é o teu nome? Confessa que é Esaú para mim. É forte isso aqui. Porque, irmãos, quando a gente mente, nós seremos cobrados pela nossa mentira. Isso mudará também a nossa história. Como Esaú, com as suas mulheres, mudou também a sua história. Porque em vez de ele subir e ir até seu tio Labão e pegar sua esposa Lia, ele foi atrás das cananeias e casou com 3 mulheres. Isto mostra que ele desobedeceu seus pais, gerando grande conflito familiar. E aqui nós observamos que o anjo pergunta, qual é o teu nome? Responde aí, Esaú, teu nome? É? O anjo queria saber qual era o nome. Você não disse lá para seu pai que era Esaú? Confesse agora que é Esaú. Então veja a luta para Deus levar o falso Esaú a confessar que é Jacó. Esse falso Esaú não é o que ele diz ser. Então, Deus está fazendo com que Jacó regresse ao seu nome de origem, Jacó. Por quê? Porque Deus vai tirar, porque o Vale do Jaboque, irmão, é para despir essa natureza de Esaú, mentirosa. É para despir, acabar, liquidar, tirar o Esaú do Jacó. E quando ele confessar que é Jacó de verdade, Deus vai dizer, chegou o momento de você ser mudado. Você quis ser Esaú, sendo Jacó. Mas como você confessa agora que és Jacó, eu vou te dar uma bênção. Você será chamado de Israel. Porque você lutou com Deus e prevaleceu. Então, olha aí. A luta, olha aqui a luta. Para tirar esse Esaú. Para tirar o Esaú da vida do Jacó. Gênesis 27:32. Dá para ser o Jacó? Se você for Jacó, eu trabalho na sua vida. Deus não trabalhou na vida do Esaú, porque ele já estava com trapaça desde criança, desde de adolescente. Viu? Respondão a pai e a mãe. Orgulhoso. Pois bem. Agora veja o nosso comentário. Se obedecer a Deus, a bênção chegará. Se desobedecer, só pode chegar o milagre. Só o milagre chega na hora da falha. No caminho, Jonas desceu. Ele desceu para o porto, para o navio, para o porão, para o peixe e para o abismo do mar. Isaac não descerá, porque não é o pai de Jacó. Abraão desceu, Isaac não descerá. Ele não voltará, porque é tipo de Cristo, só pode morrer uma vez. Não pode morrer 2 vezes, porque há um só sacrifício. É Monte Moriá. Esaú e Jacó, eles tiveram planos de Deus na vida. Esaú não pode, diante da justiça de Deus, ao ser julgado, por ser leviano, por ser trapaceiro,
por desobedecer aos pais e à mãe, de não ter oportunidade para triunfar e vencer, porque Deus também já havia colocado o plano para ele ir até a casa de Labão, porque os pais haviam dito para ir atrás da sua esposa Leia. Ele não pode jamais dizer que Deus é injusto. Era o desejo da mãe e do pai que Esaú fosse lá em cima, uma distância de 720 quilômetros, buscar sua esposa amada. E o nome da esposa de Esaú era Leia, no plano de Deus. Não eram duas mulheres? E uma era de Jacó, e a outra só podia ser de Esaú. Não foram os pais que disseram que fosse na casa do seu tio Labão? Não só tinha duas jovens? A outra era de Esaú. Leia foi mãe de uma grande família genealógica. Foi mãe de Judá e mãe de Levi. Veja como Deus estava dando uma bênção para Esaú. Esaú estaria na história até hoje. Então era Esaú. Mas ele vendeu essa primogenitura por um prato de lentilhas. E ele não conseguiu tornar de volta, porque ele pecou e não se arrependeu mais. Entende? Então, veja que Leia foi a mãe de Judá e de Levi. Judá, tribo real. Levi, tribo sacerdotal. Veja que Deus lhe deu uma oportunidade extraordinária de Esaú ser pai de Judá e ser pai de Levi. Algumas pessoas dizem que Leia era feia. Mas ela não era feia, é as traduções dos tradutores que diz. Leia tinha os olhos caídos. Isso era genético. Os olhos eram caídos. E já Raquel tinha os olhos que podia até as pessoas ver que ela estava sorrindo. Então os olhos de Raquel eram de sorriso. Este é o problema de muitas mulheres ao olhar para as pessoas quando têm olhares como de riso. Temos que ter cuidado. Então, aquela que era rejeitada é a que Deus vai usar. Viu? Deus usa os rejeitados. E Deus faz a maior promessa. Veja de onde Judá saiu, de Leia. Jesus não vai sair de Leia, porque Leia vai trazer Judá. E Jesus é da tribo de Judá. Veja que extraordinária genealogia que esse rapaz Esaú perdeu. Está entendendo? As pessoas feias são rejeitadas. Mas quando elas são rejeitadas, na velhice se torna bonita. E os que se casam com aqueles que são bonitos, na velhice se tornam feios. Cai o cabelo, cai os dentes, são barrigudos. Enfim, isso acontece com qualquer um de nós. Os tradutores dizem que ela era feia. A Bíblia diz que ela tinha o olhar triste. Que geneticamente os olhos baixos, que parecia ser uma pessoa triste. Raquel não era assim. Tinha sorriso nos olhos. Essas, nos tempos bíblicos, eram mais caras. Lembra de Tamar e de Judá? Tamar recebeu uma oferta de um cabrito. E naquele tempo, irmão, um cabrito para uma mulher significava que ela era muito feia. Porque as mulheres bonitas, na época bíblica, ela recebia muito dinheiro. Presta atenção. Rebeca recebeu muito dinheiro de Abraão. Porque Eliezer levou com 10 camelos toda a riqueza de Abraão lá para cima, para as terras dele, aonde estava o seu pai Labão, em Arã, Padã Arã. E Labão ficou com essas riquezas o tempo todo e foi multiplicando, até que Jacó chegou lá e trouxe de volta as riquezas que era do seu pai. Então, veja exatamente o que? A mãe que dá um golpe de mestre
no seu próprio marido. Entende? Olha, sabe para que ela fez isso? Favorecer Jacó, o filhinho amado. Ela fez a comida que sempre o marido gostava. Isaac não conseguia ver mais, já cego e velho, pensava que ia morrer, pediu para fazer uma comida. Mas ele foi enganado pela jogada de mestre. E na hora de saber quem é de verdade, aparece diante dele Jacó dizendo que é Esaú. E ele passando as mãos sobre a pele peluda, e a voz que ecoava era de Jacó. Isaac pergunta: qual é o teu nome? Jacó respondeu: Esaú. Deus olhou lá de cima e disse: rapaz, esse camarada vai ter que passar no estreito. Foi por isso que Jacó passou 21 anos nas mãos daquele homem Labão, por causa dessa mentira. Veja que a mentira, ela vai mudando as circunstâncias até a nossa história e até o nosso destino. A mulher de a mulher de Jacó seria Raquel. Agora vai ser Leia. Por quê? Porque ele mudou a identidade. Ele disse que era Esaú. E quem era a mulher de Esaú? Então, diante da promessa, agora um juízo. Este Jacó vai sofrer 21 anos, que não era para ter sofrido, meus irmãos. Esaú era presunçoso, duro de coração, rebelde, desde a adolescência. Veja um filho respondão. Veja que Jacó, ao querer ser Esaú, a sua trajetória vai mudando, como eu disse. E Deus lá de cima vai ter que ter uma conversa séria com ele no vale de Jaboque. E se há mentira, meus irmãos, na conversa, então a verdade não pode prevalecer. Então Jacó, ele vai sofrer o pão que o Labão amassou. Qual é o mistério aqui? Deus vai ter que mandar o anjo, após 21 anos, Jacó indo embora e o sogro dele perseguindo ele. Deus, através do anjo, desce no vale de Jaboque. Eu vou tentar lembrar esse camarada quem é ele. Eu acho que ele se esqueceu. Eu acho que essa mentira tem perna curta. E vou dar ponto final. E Deus intentou, trazendo exatamente um livramento no vale de Jaboque. Vamos começar a brigar. Qual é o teu nome? Quando Deus quer mudar o nosso destino, nossa história, ele entra na briga. Glória a Deus. Ele entra na briga. O anjo pergunta: qual é o teu nome? Camarada, deixa de ser mentiroso. Diga qual é o teu nome. Você está quase entrando na terra prometida. Porque depois de ti, não tem o Abraão, não tem o Isaac. Só tem você na família para vir José. Olha aí o José chegando, meus irmãos. Você está quase entrando na terra prometida. As falsas mãos peludas representará sua vida como escravo na mão de Labão. Essa dualidade de ser e não ser, o falso Esaú, sendo Jacó, deve ser acompanhado até o vale do Jaboque. O vale do Jaboque, a palavra Jaboque significa dissipação. Deus escolheu o lugar para dissipar o Esaú mentiroso. Então veja que Deus vai fazer ele confessar. Qual é o teu nome? Esse ato representa que Deus quer que o homem tenha uma só cara. Ele tinha cara de Esaú, sendo Jacó. Onde enganava os homens, mas nunca a si mesmo. Foi tremendo a pergunta do anjo no vale do Jaboque. Qual é o teu nome? Isso dentro da sua história mostrou o episódio que ele teve com seu pai. De novo essa pergunta. Qual é o teu nome?
Isso foi causando uma crise na consciência, até que ele cai em si mesmo e confessa que não é mais Esaú, ele é Jacó. Gênesis 28, verso 1. Isaac disse a Jacó: não tomes mulher dentre as filhas de Canaã. Os cananeus estavam debaixo de maldição. Tinha uma cultura pervertida da imoralidade, costumes de abominações com idolatria. Então ele toma uma mulher dentre as filhas de Labão, que é irmão de sua mãe. Deus está guardando a mulher, lá de Gênesis 3:15, do dragão, do Apocalipse 12, que o dragão veio para tragar a mulher. E Deus impediu, com as mãos da grande águia. Veja que Esaú se tornou polígamo, entristeceu seus pais, Gênesis 28:9. Leia ainda solteira em Harã. E Esaú teve a grande oportunidade da sua vida de ser o pai de uma grande geração de Levi, de Judá, de Simeão e de Ruben. A inveja de Saul levou à rebelião, aumentando a sua impiedade. É aqui que muda a trajetória do homem, irmão. Deus não muda dentro do ventre os filhos, dizendo um vai para o céu, outro vai para o inferno. Não. A trajetória de Esaú mudou depois que ele decidiu a pecar. Entende? As crianças pertencem ao reino de Deus, meus irmãos. Foi Jesus quem disse. Então as crianças não são predestinadas, como as pessoas predestinam, as pessoas vão para o céu, outro para o inferno. Elas, quando começam a pecar na adolescência, elas decidem o seu destino. Deus não estava vigiando o coração de Esaú e nem de Jacó. Deus estava só de olho em Gênesis 3:15. Vai nascer a mulher que vai dar a semente, vai nascer Jesus. Deus tinha um propósito, a semente da mulher. Esaú seguiu o caminho de Ismael, tipo da carne, sem caráter e sem pudor. Amém? Então, continuando. No mesmo tempo que nasce duas meninas, nasce dois meninos. Isso não é Deus? É Deus. Nasce um gêmeos, casal, dois filhos, Jacó e Esaú. Lá do outro lado nasce duas meninas, Leia e Raquel. Deus é Deus. Sabe para que isso? Para não casar com cananeias. Os pais estão corretos. Mas veja que Esaú não pode reclamar diante de Deus no dia do juízo, dizendo: o Senhor não tinha nenhum propósito comigo. Ele não pode, porque Deus sempre tem um propósito com o homem. Amém? Ele não pode reclamar de Deus, porque Deus tinha uma Leia para ele. Deus cria no ventre Esaú com diversidade. Essa diversidade, ele nasce peludo e nasce ruivo, vermelho. Essa diversidade não predestina a ele, apenas diferencia. Porque se ele continuasse na obediência, ele receberia a bênção patriarcal, a que era de Jacó. Veja Esaú com diversidade. Isso não predestina o caráter da pessoa. A pessoa por si mesma, ela deve obedecer, escolher, obedecer a Deus, a si mesmo se elegerá pela obediência. Porque a obediência faz com que você receba a bênção. Quando eu falo isso,
é que nós somos provados para ser obediente. Se não tiver prova, não tem como saber se somos fiéis. Então, assim como aconteceu com os anjos no céu, que tinha que passar pela prova, obedecer a Deus, os homens também passam por essa prova para receber a condição de ser um eleito de Deus. Então, Esaú, Jacó passaram pela prova para ser eleito de Deus. Só que Esaú desobedeceu. De tal forma que pecou, que não houve mais um arrependimento. Quer dizer que ele entrou no caminho da apostasia, caminho sem retorno. O apóstata é aquele que é indiferente com as coisas de Deus. Para que essa primogenitura? Indiferente com as coisas de Deus. Para que esse negócio de crente? Indiferente com as coisas de Deus. E se a pessoa morre nessa indiferença, já parte para o juízo. E muitas das vezes ele entra na apostasia de tal forma que o seu coração endurece, a palavra de Deus não entra mais lá para o entristecê-lo. Ele pode até querer voltar, mas não tem retorno, porque não tem mais um coração quebrantado. Porque ele, pela apostasia, endureceu seu coração. Porque a vida eterna não está na mente, a vida eterna está dentro, no seu interior, no seu coração. Ele poderia até pensar em voltar, mas já não tinha mais jeito. Depois saiu da madre o Jacó agarrado no calcanhar do seu irmão. Os grandes homens de Deus não nascem primeiro. Vai João Batista, eu vou depois. Jesus veio depois de João Batista. João Batista veio pregando no deserto da Judéia, sendo ele o batizador nas águas. O primeiro sempre perde a cabeça. Nunca queira ser o primeiro. Queira ser o segundo. Porque o primeiro vai acabar morrendo. E vai deixar o lugar para você. Porque as primeiras cadeiras não é para você. É para os primeiros. Aleluia. Glória a Deus. Porque o primeiro não é o primeiro. O primeiro é o segundo. Amém? Jesus não é o segundo Adão, mas não falhou. Ele foi o primeiro. Agora entendeu. Aleluia. Glória a Deus. Esaú era do campo caçador. Jacó era da paz de tendas. Quem chegará mais longe? Presta atenção. É aquele que tiver dado valor ao conhecimento das coisas espirituais de Deus. Se for Jacó, será Jacó. Se for Esaú, será Esaú. Se for os dois, será os dois. Se não for os dois, será nenhum dos dois. Homens adoradores e pacíficos chegam longe. Jacó é o maior tipo da nação, como Israel. Isaac gostava mais de Esaú. Todo dia uma carnezinha cozida, uma carnezinha assada. O amor dele era seletivo, interesseiro, o de Isaac, por Esaú. Ao passar dos tempos, esse amor de Isaac receberá uma prova. Qual é? Estará decepcionado por sua escolha a Esaú, porque ele escolheu mulheres cananeias e tornou-se desgostoso com a escolha do seu filho Esaú. Contrariando a promessa dos seus pais, ele foi lá. Pense num bichinho ruim esse Esaú. Os pais dizem, é para lá para cima, lá em Arã, o seu tio, é lá. O camarada se vingou, irmão. Foi um tipo de vingança familiar. Mesmo sem realmente o Isaac merecer esse tipo de vingança. E ele ficou irado com exatamente o seu irmão. Jacó, com seu engano, comprou o direito da primogenitura, que equivalia à herança dobrada. Esaú, sempre indiferente com as coisas espirituais. Jacó nasceu dando
sendo o segundo, e agora tem o direito de ser o primeiro. Não foi ele que nasceu no calcanhar? Sem perder a promessa, sem ser o maior, sendo o menor. Gênesis 25, verso 23. Versículo 32 do 25. Esaú disse: para que me servirá essa primogenitura? Esaú disse: isso vai impactar o seu destino, irmão. Irmão, se desprezar as coisas de Deus, é fatal. A sua vida nunca mais será a mesma. Viu? Nunca mais. O desprezo pelos valores espirituais causará danos terríveis na sua vida. Hebreus 12:16. Que não haja entre vós nenhum fornicário ou profano como Esaú. Olha a condenação dele, já em Hebreus 12:16. Verso 17. Porque vós sabeis que ele, depois que ele desejou herdar a bênção, olha aí, porque vós sabeis que ele depois desejou herdar a bênção, mas foi rejeitado. Entendeu aí? Coração apóstata, não tem jeito. Jesus disse: aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não terá perdão. É isso aqui o que aconteceu. Veja que não encontrou no coração dele ocasião de arrependimento, mesmo ele implorando com lágrimas. Porque não são as lágrimas, é a contrição do coração. Isso é terrível, meus irmãos. O coração apóstata é deixar o batente, deixar a vigilância, deixar a guarda. A apostasia é o desprezo pelas coisas eternas. Esaú tornou-se um apóstata. Veja a falta de oportunidade do apóstata de arrependimento. Não tem mais. Gênesis 26:34. Esaú tomou por mulher Judite, filha de Eteu, enquanto que Leia seria a mulher da sua mocidade. Mas Esaú desprezou e se casou com mulheres cananeias. Resultado, julgo desigual. Ele saiu do plano original. Tem pessoas que casam errado, irmão. A Bíblia diz: o que Deus uniu, não separe o homem. O que Deus uniu, mas o homem une. Esaú e as cananeias, o homem une. Deus não uniu. Entende agora? O que Deus uniu, não é o que o homem une. No caso aqui, Esaú foi unido com as cananeias. Não foi Deus. Foi o homem. E quando as pessoas ouvem a Satanás, aí é Satanás que une. Esses unidos por Satanás e pelos homens, esses se desmancham. Lembra que Abraão casou com Sara. Foi melhor. Abraão casou com Agar. Não casou com Sara, mas casou com Agar. O que foi que aconteceu? Deus separou. Porque quando o casal não é casado por Deus, esse se separa sim. Mas o que é casado por Deus não se separa. Então, Esaú saiu do original, das suas origens. Viu? Das promessas. O orgulho de Esaú impediu de buscar o caminho do arrependimento. Era orgulhoso. Ele foi impedido de buscar a conversão. Jacó, veja aí, vamos lá aqui, ó. Gênesis 27, versículo 18 a 19. Quem és tu, meu filho? Eu sou Esaú. Aqui já é o caso lá de Jacó, dizendo que é Esaú. O anjo há de perguntar novamente o seu nome. Você é Esaú ou é Jacó? Veja a razão da mudança da sorte. Por isso, na noite do seu casamento, Leia lhe foi dado antes de Raquel. Meu irmão, ele vai receber a troca do troco. Não disse que era Esaú mentindo? Labão vai ser mentiroso para ele. Então, para cada Jacó, tem um Labão. Não mentiu? O Labão está no pé dele. É a justiça divina cobrando a injustiça do homem.
Esaú foi privado de ser pai de Judá e de Levi, por causa das suas trapaças. Deus vai mudando a história. Assim como também as trapaças de Jacó, as mudanças da sua história foi acontecendo. Deus nos guarde. Deus nos livre. Que o Senhor nos ajude a manter esse equilíbrio em toda a nossa história. Até que Jesus venha. Deus abençoe. Amém.